Começando por aqui mais um AvivaCast, o podcast da Rádio Aviva USA, e hoje temos um convidado especial, o pastor Lázaro Augusto. Ele é psicoterapeuta cristão e vai trazer muitas informações da área emocional para nós. Meu nome é William e depois da vinheta começamos o nosso podcast. Começando agora, AvivaCast, o podcast da Rádio Aviva USA. É isso aí, já estamos de volta e hoje vamos passar em muitas informações para você. E nós estamos aqui com o pastor Lázaro Augusto. Pastor, queria fazer algumas perguntas para o senhor nessa área emocional e que o senhor fosse bem claro, bem à vontade aí nesse bate-papo aqui no AvivaCast, que é um bate-papo informal sobre vários assuntos. Vamos começar, eu queria falar com o senhor sobre esse momento que nós estamos vivenciando, esse momento de isolamento social, esse confinamento, onde as pessoas, de forma repentina, todo mundo foi obrigado a se isolar, e eu tenho certeza que é um momento que muitas pessoas têm sofrido com algumas doenças psicológicas, sentido algumas reações psicossomáticas, e queria que esclarecesse alguns desses sintomas para os nossos ouvintes. Seja bem-vindo, pastor Lázaro. Obrigado, William. Obrigado a Deus, claro, e a você por essa oportunidade que nós possamos ser instrumentos de Deus para poder tirar algumas dúvidas, e dentro dessa informalidade que é esse programa, esse trabalho, o Espírito Santo usar. Eu não tenho dúvida que ele preparou isso para esse momento. Amém? Em relação à ansiedade, que é o que está todo mundo passando nesse momento, é um momento de esse isolamento, ele está provocando uma reação de ansiedade. Porque a ansiedade, William, é uma reação emocional. Primeiro passo, para a gente poder entender uma doença psicossomática, que quando você fala de uma doença psicossomática, você está falando de um quadro evolutivo. Ou seja, um quadro que evoluiu. Sim. Para você chegar lá na doença psicossomática, você tem que trabalhar a origem, a causa. E aí nós estamos falando de ansiedade, nós estamos falando de medo, que é o que esse momento de isolamento está provocando nas pessoas. Ok? Então, é isso que nós temos que ter conhecimento, sabe? Conhecer. Se a ansiedade é uma inimiga, eu tenho que conhecer o inimigo para combatê-lo. Ok? E tem também as questões naturais, pastor? Até certo ponto, a certa dosagem, o medo e a ansiedade é um fator natural, do ser humano. Por sua colocação boa, porque você está me dando possibilidade para trabalhar. Vamos lá. Bom isso. De onde é que é a origem, como eu falei, de ansiedade e medo? Se você for em Gênesis, entendendo que eu sou psicoterapeuta, também pastor, a minha referência é a Bíblia. Sim. Porque eu sou um psicoterapeuta cristão. Então, quando você tem como origem Gênesis 3, a origem da ansiedade e do medo. Gênesis 3. Quando Adão comete o pecado, quando ele e Eva cometem o pecado, quando Deus está vindo, quando o pai está vindo para ter com seu filho, ele diz, ouvi os passos no jardim. Ali gera o medo, Origem do medo. Ouvi seus passos no jardim. Sim, muito bom isso. Tive medo, me escondi porque estava nu. Observe, ali você tem, como eu estou explicando, a reação emocional da ansiedade do pecado, da ansiedade do medo. É porque ali, na verdade, ele tem um medo de uma consequência, e também uma ansiedade do que vai acontecer a partir de agora, Ele tem um medo da reação de Deus e também aquela ansiedade, como vai ser agora, E aí você está tendo, preste atenção, você, William, você, meu irmão e minha irmã que está nos ouvindo, é exatamente o que aconteceu com Adão e com Eva acontece conosco.
nós estamos vivendo um momento da qual está sendo gerado em nós a ansiedade e o medo. Por quê? Você está vivenciando um isolamento da qual você não está podendo fazer nada. Uhum. E aí você tem um futuro que está numa incerteza, e essa incerteza te gera medo, Sim. te gera angústia. E como o salmista diz que um abismo chama outro abismo, se nós não, dentro desse isolamento, que se não tomarmos cuidado vai gerar um outro problema chamado solidão, que não é o tema de hoje, mas se dentro desse isolamento, ou confinamento, como você disse, nós não dominarmos a ansiedade, esse quadro vai crescer. Sim. Porque, na verdade, como a gente falou lá no início, né, pastor? A ansiedade ela é natural. Então, esse momento de não saber como vai ser o amanhã gera uma preocupação que ela é originada da ansiedade, só que temos que administrar ela para que ela não venha virar uma doença, né? Para que não venha virar um caso clínico aonde perdemos o controle, né? E nós somos dominados pela ansiedade e nós não conseguimos mais dominar. Você usou a linguagem, sermos dominados pela ansiedade. Uhum. Você usou a linguagem. E aí você está, não é você, né? Está se sofrendo com isolamento e dentro desse isolamento perdendo para a ansiedade. Sim. Perdendo para o medo. E, oportunamente, esse trabalho a gente tem que perceber. A ansiedade é uma reação emotiva. Eu tenho uma dinâmica, o William, que você conhece, eu vou pedir que você faça para poder facilitar quem está nos ouvindo. Sim. Repete, por favor. A ansiedade é uma reação emotiva. É uma reação emotiva. Negativa. É uma reação emotiva negativa. Sim. É uma emoção negativa. Uhum. E por ser uma emoção negativa, passo 1. A Bíblia sempre nos orienta a examinar a nós mesmos. A Bíblia nos ensina, o Espírito Santo sempre fala para que nós tenhamos contato com nós mesmos. Uhum. Nós precisamos nos conhecer, nós precisamos nos examinar. A gente tem que fazer uma autoanálise, um autoconhecimento como ser humano. Uhum. Porque só conhecendo os meus limites é que eu consigo me estabelecer uma relação com o outro. E a Bíblia manda fazer isso. Então, o primeiro passo que nós temos que observar é o primeiro passo. O que é a ansiedade? Uma reação emotiva, emocional negativa. Se eu entendo que esta reação emocional negativa está surgindo em mim, ponto. Dentro de mim surgiu um inimigo. Sim. Eu tenho um inimigo emocional. Ou seja, não é o inimigo externo, não é o coronavírus, não é a crise financeira. Não. Surgiu agora um inimigo dentro de mim. Sim. E que muitas vezes... Eu estou me fazendo entender? Sim, claro. E é interessante o seguinte, que esse inimigo, né, muitas vezes, a falta de um autoconhecimento, né, essa falta de uma autoanálise, deixa esse inimigo, que ele é totalmente autodestrutível, né, ele pode nos autodestruir, e muitas vezes nós deixamos ele agir livremente, né, pela falta desse autoconhecimento. Porque se eu não conheço, eu não sei como lidar nem identificar que é um inimigo. Até que, por exemplo, a destruição já aconteceu e o dano já foi causado, né? Esse movimento autodestrutivo, voltando à origem, é em função ao pecado. Presta atenção. Quando eu percebo em mim esta reação, eu tenho que acender a luzinha. Uhum. Atenção, o amarelo surge. Eu tenho que prestar atenção em mim. Muito bom. Eu tenho que prestar atenção em mim. Embora nós reconheçamos Deus acima de todas as coisas, mas eu tenho que olhar para mim e prestar atenção em quem eu sou. Uhum. Por quê? À medida em que eu reconheço, surgiu uma reação emocional negativa, eu tenho que parar. Sim. Porque senão isso vai me tomar. Provérbios 12,
a Provérbios 12, diz o seguinte: a ansiedade na alma deprime o ser humano. Uhum. Vou repetir. A ansiedade na alma deprime o ser humano. Provérbios 12, 25. Então, por que quando eu tenho a reação da ansiedade, essa emoção negativa, essa reação negativa, por que eu tenho que acender o amarelo? Logo. Uhum. Porque se a Bíblia está me dizendo que a ansiedade dentro da alma vai deprimir, a Bíblia está informando que a medicina, que a neurociência está testando agora, que a ansiedade antecede a depressão. Você pode repetir isso? Sim, a ansiedade antecede a depressão. Ou seja, um abismo chama outro abismo. Sim. Ó, se eu percebo a ansiedade brotando dentro de mim e eu conheço, Sim. eu começo a perceber em mim o seguinte: A gente já bloqueia, né? ou eu resolvo isso, ou isso vai crescer, porque a Bíblia está informando que a ansiedade na alma, Provérbios 12, 25, a ansiedade na alma deprime o ser humano. Ou seja, se eu não resolver no nível da ansiedade, a depressão é o próximo caminho, é o próximo passo. E daí vem várias questões, né, pastor? Por exemplo, nós temos aquela sequência, né, que é muito famosa, que o pensamento, né, gera palavras, que gera sentimentos, até vem resultados e consequências. Uma pergunta, por exemplo, quando você sente uma preocupação, vamos dizer ela ainda na região natural, por exemplo, eu tenho uma preocupação, por exemplo, vou sair de uma crise, eu vou ter dívidas, né? Vou ter alguma conta para pagar. Essa preocupação com o amanhã, ela é natural, né? Qual que é o perigo, né? Que a gente esclarecesse para os ouvintes. Qual é o perigo desse próximo passo, né? Na prática isso? Por exemplo, eu senti aquela preocupação natural, só que se aquilo permanecer na minha mente o tempo inteiro, eu posso realmente dar uma sequência nesse próximo abismo? Como que seria isso na prática, na tua experiência? Bom, vamos partir do seguinte pressuposto. Repete, meu amigo, diga: eu sou cristão. Eu sou cristão. Então você entende que tem duas questões dentro de você. Ou você ouve a voz do Espírito Santo, ou você ouve a voz emocional. Sim. Porque essas vozes vão surgir dentro de você. Então, sendo você filha de Deus, Ele é um pai. Jesus Cristo disse: não se preocupe com amanhã. Aí eu tenho que ter uma experiência com o Espírito Santo. Por quê? Vamos lá. O nosso Deus está sabendo o que está acontecendo, Will. Então, se eu tenho uma preocupação financeira, vamos lá. Eu tenho que contar, eu tenho que desenvolver essa maturidade através dos exercícios que a gente vai comentar daqui a pouco. Sim. Eu tenho que pagar uma conta. Mas essa conta, ela só vai ser paga amanhã. Por que eu vou sofrer hoje? Sim. Porque eu tenho que viver o agora, William. Sim. Que é onde realmente a vida está acontecendo, né? Eu tenho que viver o agora. Sim. Eu tenho que viver o agora. O agora é o foco. Essa crise, ela vai passar. A ansiedade é como a chuva. A ansiedade é como a chuva. Você está olhando para a chuva, você não sabe que ela vai passar? Sim. A ansiedade é a mesma coisa, William. Ela vai passar. A sua função é dominar. Bom, você queria sair para fazer alguma coisa. Você queria ir ao parque, você queria dar um passeio, você tem até que trabalhar, você tem que ir ao mercado. Mas você naquele momento não está podendo. Ou se você tem que trabalhar, você vai sair no meio da chuva. Tá. Você sabe que aquela chuva, ela vai passar. Por mais que algumas durem alguns dias. Mas ela vai passar. Você não tem a certeza que a chuva vai passar? Sim. É esse nível de maturidade que você tem que ter com a ansiedade. Ela vai passar.
Sim. Ela vai passar. Isso vai passar. A pessoa vai pagar essa conta. Ela vai ter recurso, porque o nosso Deus vai gerar o recurso. Amém. Isso é confiar. Isso Amém. é confiar. Isso é confiança. Sim. Vai passar. Vai passar. Mas como é que eu domino isso? Aí a gente está entrando numa outra questão. Porque o Espírito Santo, ele é consolador. Amém. Dentro de nós habita, Gálatas 4, versículo 6, dentro de nós habita o Espírito de Jesus. Olha quem é que habita dentro de você, Will. É poderoso Quem isso. está dentro de você, Will, e eu vou falar de uma maneira direta para quem está nos ouvindo, quem habita dentro de você, meu irmão, quem habita dentro de você, minha irmã, é o Espírito de Jesus. Porque escrito está que por você ser filho, por você ser filha, Deus enviou para dentro de você o Espírito de seu Filho, F maiúsculo, que clama Abba Pai. Amém. Então, dentro de mim, dentro de nós, habita o Espírito de Jesus. E isso é pouco explorado, William. Sim. As pessoas sofrem porque não conseguem entender o Emanuel. É Deus conosco. Qual é a promessa do Emanuel? Estarei convosco até a consumação dos séculos. Isso é pouco trabalhado, Will. É. Nesse momento de isolamento, eu tenho que ter aproximação maior do Espírito Santo, do Espírito de Jesus. Essa é a primeira ferramenta que eu tenho que ter. Porque vamos nessa conversa que está muito boa, pelo menos para mim, tá? Sim, tá ótimo. Muito bom, muito bom. Então vamos lá. O que o Evangelho de João diz? Jesus disse assim: deixo-vos a paz. Então vamos lá. Deixo-vos a paz. Ele já está se encaminhando para o Pai e ele diz: deixo-vos a paz. Ele continua: a minha paz vos dou. Então ele nos deu a paz. Isaías 26 diz o seguinte, que Deus, o Senhor, conserva a paz daquele cuja mente está firme no Senhor. Então, nós entendemos que o reino de Deus, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus é a paz que vem para nós. Ela é conservada no momento que a minha mente fica firme. Sim. Logo, quando vem a reação da ansiedade, a reação emotiva negativa, essa reação é inimiga da paz. Daí a pessoa ter esse estrangulamento dentro dela. E é interessante, pastor, só um parênteses aqui, lendo aqui agora em Romanos 8:11, né, da João Almeida, revista atualizada, né, diz o texto muito, muito interessante, diz assim, ó, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus, há de vivificar também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Olha que interessante que diz que o mesmo Espírito que foi capaz de ressuscitar Jesus dos mortos habita dentro de nós. Olha algo poderoso, né? Que às vezes a gente não tem noção disso. Um ser tão poderoso que é capaz de ressuscitar alguém dentre os mortos habita dentro de nós. Se ele é poderoso para ressuscitar alguém que estava morto, o que ele não pode fazer dentro de nós com questões emocionais, seja depressão, seja ansiedade ou um ataque de pânico, né? Nós temos aí muitos ouvintes, muitas pessoas ao redor do mundo que nessa hora está tendo até mesmo ataques de pânico, né? Então, olha que tremendo, né, esse texto. Devemos entender o seguinte, está se pregando muita fé, e tem que se pregar, mas eu estou indo por uma direção dele, a comunhão com o Espírito de Jesus. Porque surgiu a ansiedade. A ansiedade, essa reação negativa, ela
todos estamos passando. Olha o que eu estou falando. Sim. Todos estamos passando. Eu também estou passando. Eu também. Então, não é porque essa pessoa que está nos ouvindo, ela é demais. Não. Todos nós estamos passando. Só que uns têm uma confiança maior no Espírito Santo. Sim. Quem tem uma confiança maior no Espírito Santo, suporta mais. É tanto, né, só ressaltando aqui que essa ansiedade que a gente está sentindo nesse momento não é uma ansiedade clínica, né, uma questão que nos dominou, que a gente está desesperado. É a ansiedade natural que gera, claro, uma preocupação ao redor do mundo inteiro, né? E que nós, com estratégias, né, que nós vamos até passar aqui, nós temos usado para que nós possamos o quê? Diminuir a intensidade da ansiedade. Não é que ela não vai vir, mas ela se torna menos intensa e os danos realmente são muito menores. Daí você entender que a ansiedade é inimiga da paz. Você pode me repetir isso? A ansiedade é inimiga da paz. A paz que Jesus nos deu. Sim. Se eu entendo desta forma, eu acendi o amarelo. Uhum. É também assim, né, pastor? É acender o amarelo, mas não se autocondenar. Fala, nossa, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho Jesus, mas por que eu estou sentindo? Porque assim, criou um tabu muito grande, né, no meio evangélico. Perdão, William, perdão. Sim. Eu achei engraçado quando você trouxe essa questão, você falou assim, né? Nossa, por que eu estou sentindo? Aí eu comecei a rir, porque você está vivo. Sim, exatamente. Desculpa. Não. É simplesmente Sim. porque essa minha irmã está vivo, está viva. E é natural, né? Ela vai sentir. É sinal de vitalidade, né? Está ali, está viva. É, exatamente. Porque assim... Porque Jesus, eu te contei, porque Jesus Sim. Cristo ressuscitou o morto. Sim. Perdão, o Espírito Santo Espírito Santo. ressuscitou. Jesus. Mas veja bem, se ela está tendo essa reação, a reação ela é negativa, mas ela está viva. Sim, e é interessante o seguinte, eu estava falando, esse sinal de alerta é o quê? Eu estou sentindo, mas eu não estou morrendo, né? Senão a pessoa acha assim, não estou sentindo algumas reações, porque assim, nós sabemos, né, na psicologia, na psicanálise, enfim, que existem alguns sintomas psicossomáticos que vai vir no corpo, como tremedeira, né, taquicardia, a mão suar, até em alguns casos a náusea, né, a tonteira, que às vezes a pessoa fala, nossa, eu tô morrendo. Claro que aí a ansiedade, né, já vem por uma questão de um pânico, né, enfim, que depois nós vamos trabalhar sobre esses sintomas, mas que enquanto ela vem, aquela preocupação, aquela ansiedade é normal. Se nós acharmos, né, por exemplo, acendeu aquele alerta, nossa, eu tô um caos agora, e aí o negócio pode ficar ainda pior, porque, como eu disse, criou um tabu muito grande dentro das igrejas que se a gente sentir ou passar por algum problema, seja de doenças psicossomáticas, uma ansiedade ou até mesmo uma depressão ou um ataque de pânico, é que nós estamos dando legalidade, né? Em alguns termos usam por aí, dando legalidade para o diabo ou nossa comunhão com Deus não está lá essas coisas. E a gente acaba se autocondenando e criando ainda mais problema naquilo que poderia ser resolvido de uma outra forma, até mesmo com estratégias bíblicas, mas entendendo que isso é reações do corpo humano, né? Do ser humano como humano, não como um ser espiritual somente. Se você entender a nossa humanidade, sim, somos cristãos, somos humanos. Sim. O lado humano de Jesus, antes de ser consolado, ele declara: sim, a minha alma está angustiada até a morte. Sim. Ele viveu toda a ansiedade, todo o medo, todo o espírito da morte e venceu. Sim. Então, o tabu, na verdade, e vamos ser um pouco mais objetivos, os cristãos não estão treinados. Sim. Vamos lá. Eu sou psicoterapeuta. Não se treina cristão. Sim. Não se instrui, não se capacita. E a Bíblia é o tempo todo trabalhando em cima de capacitação. Jesus Cristo passou aqui sendo capacitado pelo Espírito
e capacitando discípulos. Sim. Observe isso. Jesus Cristo foi capacitado pelo Espírito Santo e ele foi capacitando discípulos. Então, o que nós estamos fazendo agora aqui na Viva USA é informando sobre a ansiedade e vamos capacitar esse meu irmão, essa minha irmã, para enfrentar e vencer através do Espírito de Jesus que habita nela. Uhum. É simples, pastor, é simples. Se ela entende que ela está sendo, esse programa está sendo usado pelo Espírito Santo para capacitá-la, para construir nela uma blindagem interna. Sim. Porque você não tem como vencer lá fora se você não vencer aqui dentro. Exato. E isso, como você falou dos tabus, isso é falta de treinamento. Uhum. Isso é falta de conhecimento. E o povo, por falta de conhecimento, sofre. Sim. Então nós temos que capacitar, treinar. A ansiedade é uma inimiga. Se você entender numa linguagem bélica, numa linguagem de guerra, se a ansiedade é inimiga, vamos eliminá-la. Sim. E para você eliminar, você tem que estar bem treinado. Você tem que estar bem treinada. E saber identificar, né? Primeiro você identifica em você, o amarelo. Uhum. Foi as reações. O batimento cardíaco, a pupila dilatando, a boca ficando seca, os joelhos começando a ficar em movimentos, os dedos, você começa a ficar agitado, você começa a atropelar. Você tem que observar essas reações, que essas reações a gente conhece. Sim. E à medida em que a gente conhece, aí tem que ter o parar. Isso não está legal. Amarelo. E nessa hora partir para o Espírito Santo, né? O que o senhor diria, por exemplo, chegar para o Espírito Santo e falar: Espírito Santo, é a parte da confissão, né? Chamar o Espírito Santo para dentro dessa realidade que a gente está vivendo, né? Falar: Espírito Santo, olha, eu tô ansioso, eu tô com medo, eu tô sentindo, né, essas coisas estranhas no meu corpo e eu preciso de ajuda. Nós estamos falando sobre a ansiedade, não é isso? Sim. Porém, nós estamos falando paralelamente de quem vai te capacitar para vencer a ansiedade. Porque, como o senhor mesmo fala, né, o Espírito Santo é o nosso maior psicólogo, nosso maior pastor, o nosso melhor, né, conselheiro, e realmente ele vai saber da melhor forma de agir. E é interessante, enquanto a gente não confessa, não sei se o senhor concorda comigo, enquanto nós não confessamos, nós não chamamos o Espírito Santo para dentro do nosso problema, não é isso? William, eu repito, eu estou falando de ansiedade. Provérbios 12:25. A ansiedade na alma deprime. Uhum. Então, toda a depressão começou com ansiedade. Sim. Tá claro isso? Sim. Quem está me ouvindo, a Bíblia, eu sou psicoterapeuta, eu estou repetindo isso não por engrandecimento, é porque é muito importante dizer isso. Eu tenho a formação, porém a Bíblia antecede a minha formação. Uhum. Então eu só estou dizendo isso para dizer, gente, a Bíblia é o manual do ser humano. Até a própria neurociência, né? Se a gente for olhar, a base de toda a neurociência hoje do coach, do PNL, veio lá da Bíblia. Se a gente for ver, é como se Deus pegasse hoje a neurociência, a ciência, a PNL e todas essas estratégias hoje, vamos dizer assim, secular, como se Deus estivesse desenhando para o próprio povo de Deus também entender aquilo que já estava disponível há muito tempo, né? Que não são estratégias seculares. Sim. São estratégias bíblicas que o mundo secular tomou posse. Sim, e se a gente for ver, muitos deles usam até o próprio Jesus como exemplo, né? De superação, de lidar com crítica, resiliência, e enfim. Jesus realmente é um exemplo de várias situações que hoje nós, se olharmos para Jesus e usarmos a estratégia dele, tirando essa questão só de como Deus, mas como um homem se comportou diante de várias situações que nós vivenciamos hoje no dia a dia, né? A crítica, a calúnia, a perseguição, o medo, a ansiedade, nós seríamos muito mais bem-sucedidos do que nós somos hoje. Coríntios diz, examinar o homem a si mesmo. Uhum. Ok? Sim. Então vamos ao primeiro erro cultural. Não fomos educados a nos examinar. Sim. O pai hoje, a mãe não ensina o filho a se examinar. Olhe para você, o que você está sentindo, observa as suas reações
Isso não é feito. É feito exatamente o contrário. Não sinta isso. Sim. Isso é errado, né? Você está doente. Pronto, aí você cerceou. Então você não ensina ao ser humano a entrar em contato consigo mesmo. E acaba não tendo ferramenta, porque assim, aquilo que a gente falou lá atrás, né? A pessoa sente aquilo e automaticamente vem uma autocondenação. Não, eu estou sentindo isso porque eu tenho uma fragilidade. Ou eu não estou buscando a Deus da forma correta, ou eu estou dando legalidade para o diabo. Aí já entra para uma outra questão muito complicada, porque agrava ainda muito mais. Porque gera um peso na pessoa de autocondenação que agrava, né, muito mais a ansiedade, o medo, e ela, por não conhecer e também por auto se acusar, ela acaba vivendo dentro de um martírio, né, sem precedentes, né? Ela não vai conseguir sair daquilo ali, ela não vai conseguir identificar e automaticamente vai dar mais força ainda para uma depressão, uma ansiedade, um toque, né? E também o ataque de pânico aí, que é muito hoje comum, né, nessa sequência aí de ansiedade, nesse abismo que chama outro abismo. Eu tenho observado que o ataque de pânico de um cristão é diferente de um ataque de pânico de um não cristão. Sim, bom, comenta sobre isso pra gente. O ataque de pânico de uma pessoa cristã é muito mais agressivo. Uma pessoa cristã, quando ela sofre, quando ela não consegue o domínio, por quê? Porque, a priori, no mundo espiritual, ela é um ser humano liberta. Uhum. Então ela sofre uma pressão muito grande. Sim. Por falta de conhecimento e comunhão com o Espírito Santo. Então, quando você vê uma pessoa lá, uma pessoa não cristã, preste atenção, ela tendo uma crise de pânico, ela tem uma crise de pânico, mas ela não tem a quem recorrer. Nós temos o que você falou, da condenação. Eu me coloco na condição de cobrar a Deus por falta de conhecimento no Espírito Santo, por que ele está deixando eu passar por isso. Uhum. Por isso que a reação de uma crise, de um surto de pânico em alguém que confessa a Cristo é muito maior. Sim. Muito maior, porque ela tem dentro dela o Espírito de Jesus, só que ela não conhece. Uhum. Me fiz entender? Sim, sim. Lá, uma pessoa não cristã, ela tem um surto. No nível cristão, o surto ele é mais agressivo. E aí, nós devemos ter, primeiro passo, vamos de uma maneira, vamos objetivar isso, meu amigo. Primeiro passo, isso seria bom que, eu acredito que você tenha aí, né, em algum lugar que a pessoa possa acessar. Sim. E ela ter esse espaço. Sim. Fazer isso. A gente tem até dentro do nosso site, né, o www.radioavivausa.com. Lá temos, né, alguma página lá que temos notícia, onde nós vamos dar algumas informações, dicas, e vamos passar lá algumas informações aí na prática, né, para os nossos ouvintes acessarem lá e também ficar por dentro. Porque a pessoa está ouvindo, mas ela não adianta ouvir se não praticar. Sim. Então, aí depois a gente até passa fora e vou te dar as definições para você colocar. A ansiedade é uma reação emotiva negativa. Aí você coloca isso lá, né? E aí você vai facilitar muito para quem está nos ouvindo. Sim. Mas o primeiro passo para poder combater a ansiedade, primeiro passo, tomar posse do Espírito Santo. Uhum. Você aceitou a Jesus como seu Deus e Salvador, certo? Uhum. Mas a maioria não tomou posse do Espírito Santo como Espírito Consolador. Sim. Às vezes nós tratamos Deus, né, e o Espírito Santo, Jesus, como um ser muito distante, né? Eu estou falando isso não de forma geral, né, não generalizando, mas na maioria tratamos Deus como um ser muito distante. É aquele Deus que está lá, que vai receber a nossa adoração, um ser, né, claro que ele é supremo sobre todas as coisas, mas nós distanciamos ele nesse relacionamento que nós temos e não colocamos ele dentro de nós. E quando nós trazemos ele para dentro e colocamos ele como uma pessoa que nós podemos conversar, até mesmo de uma forma informal, virar e falar assim: olha, Espírito Santo, eu estou ansioso, eu estou sentindo mal, eu estou preocupado, eu estou com problema, eu não sei como vou lidar e eu quero
como a tua palavra diz, né, na Bíblia diz que o Senhor é um consolador, me consola. Então falta, né, esse bate-papo com o Espírito Santo. Isso chama-se comunhão. Sim, Não se conversa com o Espírito Santo como nós estamos conversando. sim. Então, primeiro passo, tomar posse do Espírito Consolador. Uhum. Eu tomei posse, eu aceito ao Senhor Jesus como Deus e Salvador. Ótimo. Agora, eu também aceito e tomo posse do Espírito Santo como o meu Espírito Consolador. Amém. Se eu não tomo posse disso, eu vou ter desvantagens. Sim. Porque pode parecer, eu estou falando sobre ansiedade. Uhum. Mas a ansiedade todo mundo sabe o que é. Ansiedade todo mundo sabe como se manifesta. Ansiedade todo mundo já está sabendo. Uhum. Agora nós temos que focar em como resolver isso, biblicamente falando. Sim. Porque toda a minha experiência pastoral e psicoterapêutica, por ser um psicoterapeuta cristão, fundamentado com o Espírito Santo. Resultado absoluto quando esse meu irmão e essa minha irmã tomar posse do Espírito Consolador, o nível de ansiedade já vai lá embaixo. Sim. É quando ela começa a reconhecer, né? Ela identificou e sabe que existe um problema, mas que também existe a solução. Ali, os dois são reais. Tanto o problema quanto a solução. Existe a ansiedade, mas também existe o Espírito Santo. Então, se ela olhar a visão panorâmica, né, ela colocar um pouco... Porque, assim, falta, às vezes, a pessoa sair um pouco daquela realidade e olhar de fora. Calma aí, existe um problema sim, mas a solução está logo ali. Não é então, isso? Vamos lá. Primeiro passo, tomar posse do Espírito Consolador. Você pode repetir isso, Will? Tomar posse do Espírito Consolador. E no momento em que vem a reação emotiva da ansiedade, vamos ao segundo passo. Já que acendeu o amarelo, para e respira fundo. Uhum. Eu estou falando de um momento que a pessoa está tendo a reação. Então ela tem que parar, ela tem que fechar os olhos, se possível, dentro de um ambiente, óbvio, e ela tem que respirar fundo. Porque se tem muito... Eu estou treinando, certo, William? Sim. Tem que orar, irmão. Não é assim. Isso não é bagunça. Isso tem procedimentos. Então, quando você está dentro, você tem que criar o seu ambiente. As pessoas não vão para a academia treinar o corpo. Uhum. Vai para a academia treinar o espírito. A academia do Espírito Santo. O corpo é treinado na academia. A alma é treinada na academia do Espírito Santo. Sim. Você vai fortalecer o corpo, fortalece a alma. E voltando, só voltando aqui para a gente tornar uma coisa mais prática, a respiração, eu também, né, tenho algumas estratégias de respiração, tenho algumas formas de fazer ela, mas na prática, só para a gente levar isso para a prática pro ouvinte, né? Por exemplo, eu senti aquela ansiedade, aquela preocupação excessiva, até vou sentir, né, ter alguns sintomas psicossomático, boca seca, a mão tremendo, dá aquela até uma palpitação, né, no coração, no peito, enfim. Eu vou parar no ambiente, vou fechar os olhos, vou respirar fundo. Por que você vai respirar fundo? Porque tudo isso que você falou, eu te cortei? Sim. Porque tudo isso que você falou se dá por falta de oxigenação no cérebro. Porque a ansiedade causa isso, né? Então, essa que você falou aí, a agitação, a boca seca, tudo que você falou aí, a origem, falta de oxigenação cerebral. Sim. Porque a ansiedade, ela reduz o nível de oxigênio. Uhum. E é interessante só... perdão. Pode falar. A respiração, né, voltando aqui na prática, por exemplo, eu inspiro pelo nariz, né, e solto pela boca lentamente. É esse movimento? O que o senhor orientaria? Eu quero só salientar, reforçar, testificar. Gênesis 2:7. Quando Deus formou o homem, ele soprou em suas narinas o Espírito Santo. Amém. Então, o Espírito Santo, primeiro passo, tomar posse do Espírito Santo. E nós estamos falando de como vencer a ansiedade. Tomar posse do Espírito Santo. Segundo, parar, respirar fundo. Inspiração pelas narinas. Quando você inspira pelas narinas bem fundo, você está colocando oxigênio, porque o Espírito Santo é o nosso oxigênio também. Então, ele vai no cérebro, observa,
crise de ansiedade, baixando o nível de oxigênio no cérebro, na circulação sanguínea. Você, quando respira fundo, você está alimentando o teu cérebro, você está alimentando a sua alma. Você está entrando num nível de equilíbrio. Sim. Então você tem que parar, inspirar bem fundo, se possível prender a respiração, contar até 3 e depois soltar pelos lábios. Sim, essa é uma, né? Eu tenho também uma estratégia também nessa mesma linha, que é você inspira, conta crescente, né, até 5 e depois você conta descendo até 5 novamente. Como funciona? Você respirou, segura 1, 2, solta. Aí vai crescendo. Respira, segura 1, 2, 3 e solta lentamente. E assim até contando 5. Depois de 5 para baixo, é mais ou menos uma contagem na sua mente, porque nada misticismo isso, né? Na verdade, essa contagem é o quê? É um exercício de bioenergética. Exato. É importante a gente colocar isso, porque as pessoas, não, o que é esse negócio de contar? É numerologia, porque as pessoas, né, elas entram numa paranoia, achar que não, eu não vou respirar dessa forma, sendo que se não respirar, morre. Então o oxigênio ele é essencial para a vida. Só que nós estamos fazendo? Quando sente uma reação, você está regularizando, trazendo a oxigenação para o cérebro, normalizando essa oxigenação, né? Porque quando tem ansiedade, como o senhor mesmo falou, ela desregula a oxigenação no cérebro. Aí o que a gente está fazendo? Parando tudo para centralizar, que fazendo esse exercício, né, de respiração, nós vamos notar, né, eu mesmo, né, quando eu vou sentindo alguma questão assim de ansiedade, automaticamente eu paro, ou diante de um dia agitado, no final do dia, eu faço essa respiração para dormir e eu sinto automaticamente, em fração de segundos, o corpo realmente entrando num estado relaxativo assim, tremendo. Porque, veja bem, quando você faz uma sequência, né, crescente da respiração, você está condicionando seu diafragma e por aí vai. Uhum. Mas, acima de tudo, você está tendo um exercício, repete, por favor, William, com paciência, né? Um exercício mental concentrado. Muito bom. Você está se concentrando. É como se a gente também tirasse a atenção de tudo ao redor, né? Você para a atenção de tudo que está acontecendo e volta para aquele momento. E neutraliza tudo, né? Você está se concentrando. Muito Aí bom. Você vai para o terceiro passo, que é o famoso orar. Sim. Porque a Bíblia diz, não estejais ansiosos por coisa alguma. Sim. Antes, vossas necessidades sejam conhecidas diante de Deus, Filipenses 4:6, tá? Através de orações. Uhum. Então, terceiro passo. Primeiro passo, tomar posse do Espírito Consolador. Segundo passo, respiração. Inspiração pelas narinas, expiração pelos lábios. No momento em que inspira bem fundo, prende, conta até 3, solta e volta. Sim. Terceiro ponto, eu estou falando de ansiedade, só que eu estou ensinando a como você combater e vencer isso. Essa reação emocional negativa. Terceiro ponto, oração. E como é que é a oração? Como você comentou, Espírito Consolador, Espírito de Jesus, Espírito Santo, eu estou ansioso. Pega, por gentileza, esse código. Eu estou ansioso. Nunca se pode declarar eu sou ansioso. Sim, que é uma diferença, né? O eu estou é uma situação passageira. Eu sou é algo que permanece. Só que quando você encontra os cristãos, ele fala, eu sou muito ansioso. Ou seja, é ansioso em demasia. Sim, sim, muito. E há poder na palavra. Essa linguagem é naturalíssima, né? A gente ouve muito por aí. Eu sou muito ansiosa. Isso é um Sim. erro. Porque ela está se autodefinindo. Sim, Esse detalhe é fundamental. exatamente.
Porque se o teu cérebro registra que você é ansioso ou ansiosa, você vai ter uma guerra muito maior. E outra questão, pastor, que entra também nessa questão de autoconhecimento, nós começamos a também até o sinal de alerta ser vigilante nas próprias palavras, né? Porque a Bíblia nos diz, né, em Tiago, que a nossa palavra tem poder, né? Sobre a nossa língua existe vida e morte. Então, se nós começarmos a policiar também esse sinal de alerta no que é falado, que também isso vai ser um outro tema, mas é fundamental nessa hora de crise, né? O que nós estamos declarando, aquilo que nós declaramos são palavras que nós também vamos ouvir e automaticamente e de forma inconsciente nós geramos uma crença naquilo. E fica nesse ciclo, né? Eu falo, eu acredito, eu falo, eu acredito e a gente não sai disso. E o resultado aparece. Por isso Sim. que eu digo, a oração é Espírito Consolador. Eu estou ansioso. Eu estou ansiosa. Isso Sim. é fundamental. Porque quem está hoje não está amanhã. Sim. Mas quem é hoje é também amanhã. Sim. Ou será amanhã. Mas quem é. E o estar entra numa consciência de que é passageiro, né? Vai passar. Amanhã eu posso não estar sentindo isso mais. Não vai estar. Sim. Aí entra a palavra de fé. Sim. Então, dentro dos trabalhos terapêuticos que eu realizo, eu dou a sequência. E a sequência na fala. Eu estou ansioso. Eu estou ansiosa. Porque dentro dessa questão da oração, tem que ter a confissão, tem que ter a admissão, tem que ter o reconhecimento. Sim. Eu estou ansioso. Eu estou ansiosa. Sim. Eu não reconhecer isso, não funciona. Eu estou. Eu não sou. Eu estou. Esse é o terceiro passo. Pastor, só abrindo um parênteses aqui, né, antes que a gente já daqui a pouco vai estar caminhando para o final, eu já quero deixar aberto aqui um convite para, ao invés de ser só um podcast, a gente fazer uma série, tá? Uma série de podcast, se o senhor aceitar, claro. Nesse primeiro momento a gente focou muito na ansiedade. Num outro podcast a gente fala sobre depressão, né, os sintomas e como lidar. Depois falamos sobre o ataque de pânico, o toque, e assim nós fazemos uma série, né, trazendo o quê? Neurociência e Bíblia. E eu quero só ressaltar aqui, né, como o senhor sabe, algumas palavras às vezes que eu estou falando aqui também, eu sou estudante, né, de psicanálise, então às vezes alguns termos que eu estou usando aqui é porque eu também estudo sobre isso e não estou falando só de forma assim, aleatória, né? Tem algumas bases também que eu trago e esse bate-papo é muito importante porque depois, nas próximas séries, eu vou contar também algumas experiências que eu tive, né, com a depressão, com a ansiedade e que é de fato real e assim, totalmente possível sair de um quadro depressivo, um quadro de ansiedade e que com a ajuda, né, do Espírito Santo, com todas essas estratégias, eu tenho certeza disso. Como você é que a gente pode fazer isso? Eu tenho como especialidade trabalhar com o Espírito Santo. Sim, você sabe disso? sim. Então, veja bem, nós estamos no ano de 2020 falando de ansiedade, certo? Sim. Mas a Bíblia manda lançar a ansiedade. Então, veja bem, a ansiedade é um inimigo do ser humano desde a época de Gênesis. Então, nós não estamos falando de um assunto novo. E importante essa questão do lançar, o senhor tocou num ponto-chave aí. A palavra de Deus diz que nós devemos lançar a nossa ansiedade sobre Jesus. E o termo é o que... E o termo na prática seria o quê? Confessar, né? Confessar. Quando você confessa, eu estou ansioso, e vamos pegar o quarto passo. Louvor. Tem que ter louvor. Tem que ter louvor. Presta atenção. Se louvor, Davi louvava o espírito mal, estou falando de demônio. Sim. Se o espírito mal saía, você imagina a ansiedade, filho. Muito bom essa estratégia. Que é muito mais fraca, é inimiga. A ansiedade é inimiga. Mas é muito menos potente que um demônio. Sim. Só que a pessoa tem que dedicar a disciplina para ela poder orar e botar o louvor. Porque o louvor, por gentileza, pela quarta vez, me ajuda, repete, o louvor... O louvor? É uma oração cantada. É uma oração cantada, exatamente. O louvor é uma oração com melodia. Sim. Então, se ela
começa a louvar, ela está orando com melodia. Ok? E Sim. nesse momento da oração e do louvor, ela diz: eu estou lançando sobre o madeiro, estou lançando, saindo de mim a ansiedade. Porque a ansiedade, ela sai pelos lábios. E automaticamente fazendo uma troca, né? Olha, eu estou lançando sobre Jesus a ansiedade e recebendo através do Espírito a confiança, a fé, né? A esperança, enfim. Por aí vai. Eu estou passando para você no passo da oração e louvor. A oração e louvor, o terceiro e quarto passo. Muito bom você isso. Você está confessando a ansiedade, você está confessando que está ansioso, não é ansioso, está lançando sobre ele a ansiedade. É poderoso isso, bom demais. Vamos ao quinto passo, que é salmodiar. Escolha um salmo e comece a recitar, a declarar. 23, Salmo 23, Salmos 91, Salmos 46, Salmos 20, enfim. Só não vai para o Salmo 119, que vai demorar muito. Vai acabar gerando ansiedade, né? Até terminar tudo, né? Meu Deus. Salmo 119 que vai se acabar. Então, se for um Salmo 119, vai por partes. Vá por partes. Mas salmodiar. Por quê? Porque os salmos... Leu 119, 105, né? Bem conhecido. Porque os salmos, eles são orações, são louvores, e sempre... tocando sempre na ansiedade. Vai estudar os salmos que você encontra a ansiedade, o medo, a angústia, a depressão, o toque. É interessante, né? Em Salmos acontece muitas questões ali com Davi mesmo, né? Várias situações que a gente fala, gente, eu sinto isso na minha pele. Claro que, dependendo da linguagem da Bíblia que eu estiver lendo no momento, ficam umas conotações ali bem complicadas de entender, mas se formos olhar várias situações ali de Davi tinha esse relacionamento com Deus. Olha, Deus, estão querendo me matar, eu tô com medo, meu inimigo tá ali armando uma cova ali para me jogar dentro, me ajuda, cadê o Senhor que eu não tô vendo aqui, me abandonou por quê? E Davi tinha, né, esse diálogo, e nós vemos várias reações, né, psicossomáticas em Davi, e um ponto importante: Davi era um homem segundo o coração de Deus, claro, né? Teve alguns erros, alguns tropeços, mas foi considerado e até hoje é lembrado como um homem segundo o coração de Deus. E foi um dos homens que mais temos referências de doenças psicossomáticas na Bíblia. O senhor concorda comigo, pastor? Não tenho como discordar. Mas eu vou só dar um molho na sua fala. Sim. Até na hora do pecado, ele disse: só não retire de mim o seu espírito. Sim, exato. Por que ele disse isso? Que sem o espírito já era, né? Ele estava sendo acusado, ele estava recebendo uma acusação externa do diabo, uma acusação externa do povo e uma acusação interna do enganoso coração. Sim. Ele estava totalmente sendo massacrado, estrangulado. Ele fala: só não retira de mim o teu espírito. E é interessante, versículos antes, ele fala o seguinte, né? Deus, cria em mim um coração puro, né? E retire de mim, né, todas essas mazelas, né, do próprio coração enganoso. Que Jeremias 17 diz. O que ele está dizendo? Ele está confessando, ele está orando, ele está louvando. Uhum. Daí Deus está dizendo para você que o quinto passo é salmodiar. Declarar em voz alta. Declara, fala. Porque quando você fala, você se escuta e há poder na sua palavra. Amém. Então você tem que salmodiar. E salmodiar mesmo. E eu estou falando de um momento de crise, da qual você se posiciona na academia do Espírito Santo, fortalecendo a alma. Encerrando, próximo passo. Encerrando assim, porque isso é imenso. Sim. O próximo passo: repreender a ansiedade. Porque se a ansiedade é inimiga, assim como o diabo é inimigo, se nós repreendemos o diabo, nós também devemos repreender a ansiedade. Como é que se faz isso, pastor Lázaro? Simples. Ansiedade está me estrangulando. Eu te repreendo agora. Em nome de Jesus, ansiedade, sai agora da minha alma. Sim. Quando a gente faz um trabalho de libertação, a gente fala: demônio, sai do corpo e da alma desta pessoa. A
gente faz essa oração expulsando. Uhum. Quando nós estamos numa crise de ansiedade, de pânico, é um pouco mais difícil na de pânico, mas quando estamos em crise de medo, de fobia, de angústia, lá na frente, tem que se dizer, a pessoa tem que ter, com o Espírito Santo dizer, ansiedade, eu te rejeito, eu te nego, eu não te aceito, sai da minha alma agora, Sim. em nome de Jesus. Isso é poderoso, né? Realmente para fechar com chave de ouro, né? Todo esse ciclo aí que a gente deu de estratégias. Porque eu estou passando, quando a gente exercita, é a academia do espírito, fortalecendo a alma. Uma pessoa vai para... Agora é a época da gente fortalecer a alma. Não tem como ir para a academia, vai na academia do espírito dentro de casa. Sim. Então, a ansiedade, depois a gente vai colocar lá nessa página. Nós vamos colocar, como você vai colocar aí na sua página. Ela é uma reação negativa. E ao ser uma reação negativa, no nome de Jesus Cristo, você tem que ter os passos. Ela é inimiga. Ela é inimiga. Estou falando a você que funciona. Se posicionar. Tiago diz, se nós, simplesmente, nós não formos ouvintes esquecidos, mas praticantes da palavra, nós teremos bem-sucedido em tudo que fizermos. Sim. Isso é bom, muito bom. Porque é o que está escrito. A ansiedade, você se vence. O segundo comentário para encerrar. Repete para encerrar, meu amigo. Ansiedade não se trata. Ansiedade não se trata. Ansiedade se elimina. Ansiedade se elimina. Muito bom. É isso. Deu para ajudar? Sim, ótimo. E só lembrando, né, você que está ouvindo, né, esse podcast, vamos fazer uma sequência. No próximo tema, nós vamos lançar aí durante as programações qual vai ser o próximo tema, ou depressão, alguma coisa voltado para essa área emocional. Eu tenho certeza que vai ser esclarecedor. Vamos trazer também informações e estratégias para você, na prática, conseguir lidar, né, com tantas situações que têm acontecido aí ao redor do mundo. Existe sim, né, saída para isso, existem estratégias naturais que a neurociência fala, e também a Bíblia nos dá vários respaldos para a gente estar saindo, né, dessa situação, né, pastor? Com certeza. Esse papo, a gente, falando de Deus, o tempo se perde. Mas é fundamental entender que a ansiedade desde a época do pecado. Então, a Bíblia ensina como vencê-lo. Jesus diz, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Deixa eu só encerrar mostrando como é visível isso, como é fácil isso, no aspecto de quem crê. Pedro, ele, quando estava sem o Espírito, ele negou a Jesus, com medo de uma escrava. Sim. Depois que ele esteve cheio do Espírito Santo, ele estava na prisão para ser morto. Ele venceu o espírito da morte porque ele dormia profundamente. O que certamente Pedro fez? Lançou a ansiedade sobre o madeiro. Porque quem ensina a lançar a ansiedade sobre o madeiro é Pedro, em 1 Pedro 5,7. Observa, sem o Espírito Santo, ele negou a Jesus. Com o Espírito Santo, diante da morte, porque ele ia morrer. Sim, dormiu. Ele dormiu. Uau, muito bom isso. Ele dormiu. Por quê? Porque com cheio do Espírito Santo, ele lançou a ansiedade. Sim. E dormiu. Como ele lançou a ansiedade, o anjo veio e o libertou. Mesmo com a sentença de morte, né? Ele estava ali numa situação assim, confiante, né? Eu vou morrer, mas eu já lancei a minha ansiedade sobre Jesus e recebeu a paz, né? De volta, né? Na verdade, assim, você deposita ansiedade e recebe paz. Deposita ansiedade e recebe paz. E aí eu vou pegar você como um bom exemplo. Você me permite? Vamos lá. Você acabou de falar o que é um hábito. Você falou assim, lancei a minha ansiedade. A ansiedade não é sua. Sim. Isso é um hábito. Sim. Lancei a ansiedade, melhor. Lancei a. Isso aí.
Muito bom. Ouviu, né, ouvinte? A partir de hoje você não vai lançar a sua ansiedade, você vai lançar a ansiedade, tá bom? Vamos mudar o nosso vocabulário, as nossas atitudes, né, de falar também. Porque se você lança, ela não é sua. Sim. Em nome de Jesus, vamos lançar toda a ansiedade em Jesus hoje ainda. Você que está ouvindo essa noite, você não vai dormir sem lançar sobre Jesus toda essa ansiedade, não a sua ansiedade. Lance sobre ele todas as ansiedades em nome de Jesus. Vai ser bom. Sim. Pastor? Sim, muito bom. Olha, muito bom, muito prazer, né, receber o senhor aqui no nosso AvivaCast, o lançamento do nosso podcast aqui na Rádio Aviva USA. Tenho certeza que foi esclarecedor. Sempre é, né, um prazer falar com o senhor. Dicas realmente funcionais. E nós vamos voltar, né? Em breve nós vamos voltar aí com o nosso próximo assunto sobre esse assunto tão relevante sobre ansiedade, depressão, doenças psicossomáticas que em Deus com certeza é possível sair, né, de qualquer situação. Pastor, muito obrigado por tua participação. Deixa aí a sua saudação, né, final. Agradecer ao Espírito Santo e que todos possam, porque na verdade nesse momento eu não falei da ansiedade. Como ela é inimiga e todos sabem o que é, eu tive a oportunidade de falar do meu amigo Espírito Santo. Então, isso para mim, essa oportunidade, ela não tem preço. Estou à disposição. Quando você quiser montar a série, pode contar comigo. Estou à disposição de todos que precisarem de nós. Você sabe como nos achar, depois você informa. Estamos Sim. aqui para servir ao reino e ao povo de Deus. Muito bom. É isso aí, espero que você tenha gostado. Obrigado por tua audiência aqui no nosso AvivaCast, o podcast da Rádio Aviva USA. E nós nos vemos no próximo podcast. Deus abençoe você. Até o nosso próximo AvivaCast. Até lá. AvivaCast. O podcast da Rádio Aviva USA.